Olá, pessoas. Eu sou Oswaldo Rodrigues, psicólogo, terapeuta sexual do Instituto Paulista de Sexualidade, o INPASEX. Eu venho trazer para vocês uma discussão hoje que merece ser revisada a cada algum tempo, porque preocupa pessoas por uma série de razões e nós vamos conversar sobre elas. Eu falo sobre a inibição ejaculatória, ou como muitos textos ainda usam, ejaculação retardada. Ejaculação retardada é um termo até difícil e complicado. Prefiro usar inibição ejaculatória, pois estamos falando de homens que, na relação sexual, procurando ter uma relação sexual, não conseguem ejacular com a penetração vaginal ou anal. Também é interessante notar que esses homens podem passar muito tempo, aliás, muito mais tempo do que a média das pessoas pode falar em público ou até referir, e esses homens percebem um segundo problema nessa circunstância. Eles se cansam fisicamente e desistem da continuidade da relação sexual. Além de se cansarem e desistirem, eles não têm a sensação orgásmica, a sensação de prazer buscada na relação sexual. Inibição ejaculatória, então, é um fator que pode trazer uma série de incômodos para o indivíduo, para o casal, que transcende a mera relação sexual. Claro que estamos falando de pessoas que vão ter um maior incômodo quando o casal procura ter filhos. Ora, como é que isso pode acontecer? De toda forma, eu estou contando para vocês que mais provavelmente a falta da ejaculação, porque nós estamos falando da ejaculação, claro que isso envolve o orgasmo, mas o orgasmo é um fator diferenciado que ocorre cerebralmente, diferente da ejaculação genitalizada. Esse é um fator importante para casais que querem sim ter filhos. Afinal de contas, eles, não tendo ejaculação, dificultam em 100% a possibilidade de uma gravidez. No entanto, quando falamos de casais, eu estou referindo que também existem questões do relacionamento a dois, da interface a dois. Porque nós precisamos começar essa discussão sobre inibição ejaculatória sempre pensando, mas esse homem, ele foi até um médico, ele se consultou com um urologista para saber se ele tem algum problema físico? Bem, existe sim alguma chance de algum problema físico. Não é maioria, nem sequer chega a uma minoria importante, porém, precisamos conversar aqui e falar a respeito. Ora, se um homem já tem na sua história de vida momentos, anos, onde a ejaculação aconteceu, podemos prever que algo ocorreu. Esse algo pode dizer respeito a uma série de questões que podem abalar a questão física, o mau funcionamento fisiológico. O que seria isso? Um acidente, um trauma físico genital. Também algum trauma físico que afete a medula espinhal. Uma doença degenerativa, pode ser consumo de álcool ao longo de 30 ou 40 anos, pode ser diabetes, a condição de termos açúcar em circulação no sangue afetando as questões neurológicas. Sim, então é necessário ver isso, ok? Uma questão de saúde geral. Mas também sempre existem ponderações a respeito de, por exemplo, será que nós não estamos tomando medicação? Olha, desde que eu comecei a tomar o remédio X, a minha ejaculação começou a demorar e às vezes não acontece. A maior parte dos homens vai reclamar disso quando toma medicamentos psiquiátricos, principalmente antidepressivos. Ora, então basta parar de tomar. Se um homem está tomando um medicamento psiquiátrico por alguma razão séria, alguma razão grave, é importante lembrarmos e
compreendermos que parar essa medicação traz outros malefícios. Então, um momento, vamos entender isso. Talvez tenhamos que trocar a medicação, trocar a dosagem, mas sim, grande parte dos homens adultos ou mais velhos, que têm essa condição, a falta de ejaculação na relação sexual, tomam medicamentos psiquiátricos. Verifique isso. Existe outro fator. Bom, nós temos o costume de dizer que o processo de envelhecimento vai destruindo o corpo. Espera aí. Embora também tenhamos uma parcela de homens que desenvolve isso ao longo da vida depois dos 60 anos, por exemplo, esses fatores ainda não são demonstrados em termos físicos, mas são demonstrados em termos de interação dos aspectos psicossociais. Interação com parceria, desenvolvimento de outras condições emocionais complicadas que diminuem a percepção das sensações de prazer. Preste atenção. Verdade. Então, pera um pouquinho. O mau funcionamento fisiológico pode se dar a partir de questões emocionais, psicológicas, de interação interpessoal, interação de casal. Aqui estamos falando de aspectos muito importantes ao longo da vida de uma pessoa. Um homem que tenha essa dificuldade de ejacular numa relação sexual desde sempre, desde a primeira tentativa, nós temos que avaliar muito bem essas condições psicológicas e como esse homem aprendeu e desenvolveu um mecanismo de desenvolver prazer, excitação, para chegar ao orgasmo. O orgasmo é um fenômeno emocional muito importante que é disparado por uma condição física, muscular, de excitação, de elevação da excitação, com muitas emoções envolvidas, e esse fator é predominante. Se um homem não tem isso desenvolvido, não aprendeu, ou como algumas pessoas têm algumas dificuldades de lidar ou desenvolver emoções, nós temos que pensar nisso. Puxa, mas isso tem solução? Sim, claro que tem. Se uma pessoa não aprendeu alguma coisa, ela pode aprender esta coisa. A vida sexual, o comportamento sexual depende de aprendizados. E os aprendizados são bastante importantes nessa discussão. Então, vamos pensar. Puxa, desde a primeira relação sexual, quando foi essa primeira relação sexual? É mais provável que esses homens tenham iniciado atividades sexuais mais tardiamente quando comparados com os outros homens, numa mesma cultura. É mais provável que esses homens também não tenham atividades masturbatórias de autoerotismo da mesma proporção que os outros homens nesta mesma cultura. Puxa, então é como se o desenvolvimento das capacidades sexuais, dos comportamentos sexuais desses homens tenha sido prejudicada, diminuída, retardada. É mais provável que tenhamos isso. Ora, e no caso de homossexuais que não querem nem ter filhos, esse não é um problema. Sim, mas também o aprendizado de perceber sensações prazerosas, de como aumentar o estado de excitação emocional e excitação física, são extremamente importantes para considerarmos como base, como causa, como componente importante para quê? Para modificarmos através de uma reeducação corporal, uma reeducação psicossexual, uma terapia sexual. Alguns chegam a dizer assim, mas não basta um coaching sexual? Veja, alguns problemas são mais facilmente solucionados através da utilização de algumas técnicas, vamos chamar simples. Alguns problemas não. Como esse problema atinge uma percentagem muito pequena da população masculina, alguns até chutam, porque as pesquisas são um pouco mais difíceis para alguns tipos de problemas, alguns chutam 3% da população masculina, alguns apontam 0,5% da população masculina. Posso lhe contar assim que homens que me procuram no consultório, ou seja, já procurando por queixas sexuais, eles são 2% da população que procura
tratamento para problemas sexuais. Bom, então existe solução? Sim, existe solução. Também é importante fazer notar que uma parte da solução é individual. Desenvolver com o próprio corpo características, qualidades, desenvolver aquilo que envolve a minha cognição, o meu pensamento, as minhas emoções, os meus sentimentos e os meus comportamentos, as minhas ações. Eu vou ter que aprender a coordenar essas três áreas de uma forma coerente na direção do desenvolvimento, então, de termos a sensação que faz a ejaculação acontecer e também conduza ao orgasmo, a percepção de prazer erótico, emocional importante. Também é importante lembrar para vocês, ora, se eu nunca tive essa sensação de orgasmo numa relação sexual, mais provavelmente meu corpo não sabe o que está procurando e não sabe para que ter alguma atividade para chegar lá. Então, o orgasmo na relação sexual vai ser algo muito importante, inclusive para a manutenção depois de um comportamento sexual satisfatório, como pretenda ter, com ejaculação. Segunda coisa, e às vezes ainda encontramos homens que vêm, atravessam a minha porta ali do consultório e dizem: eu tenho um problema sexual, mas eu tenho que resolver ele sozinho. Eu sempre olho e digo: sempre será mais fácil com a sua parceria presente aqui, sentada na minha frente, ou virtualmente nesses mecanismos. Mas por que o casal é importante? Porque a outra pessoa ainda é aquela pessoa que vai saber o que está acontecendo durante a atividade sexual e mais provavelmente vai poder contar para nós aspectos, comportamentos, expressões que o nosso paciente não vai saber, não conhece, não reconhece, não percebe. Então, veja, o segundo aspecto é interativo. Além do que, eu vou precisar dessa parceria sexual para que ela também administre e queira, participe da utilização de série de estratégias e técnicas que vão ser úteis para esse problema deixar de existir. Então, tem um problema individual. Sim, tem um problema de casal. Sim. Alguém poderia me perguntar, e esse tratamento é prolongado? Sempre me pergunto, quanto tempo vai demorar esse tratamento? Isso depende de uma série de fatores que só vão ser reconhecidos ao longo do trajeto. Por quê? Porque muitos dos mecanismos dependem de desenvolvimento de outras características. E essas características, tanto individuais quanto de casal, vão exigir tempo. Alguns exigem pouco tempo, como uma semana, para desenvolvermos uma qualidade, uma característica. Outras características precisam de 3, 4 semanas, 2, 3 meses. Por que isso? Esse é um problema que precisamos compreender. Os novos comportamentos exigidos, primeiro exigem também que os antigos não sejam usados. E vocês sabem que a tendência de usar os comportamentos já conhecidos, os hábitos já conhecidos, é sempre maior? Pois é. Por isso que muitas vezes uma terapia, mesmo uma terapia focada como a terapia sexual, uma psicoterapia focada nos comportamentos sexuais, pode demorar-se mais, porque afinal de contas o organismo vai tender a fazer o que eu quero fazer, a mesma coisa de sempre, mesmo que essa coisa de sempre seja errada. Insista, persista, siga as orientações do seu terapeuta, mas não são só orientações, porque seu terapeuta estará atento para as suas interações internas, entre o que você pensa, o que você sente e esses comportamentos sexuais que você pretende ter. E também está atento à sua relação, à sua inter-relação pessoal, ao seu relacionamento com a sua parceria sexual. Seja mulher, seja homem, o que quer que seja. Porém, também tenha em vista uma coisa. Esse momento de recondicionamento do comportamento sexual, é melhor não tentarmos, não espalharmos demais os nossos comportamentos e nem tentarmos, mas eu quero testar remédio X, tentar fazer aquilo lá. Vamos fazer uma coisa por vez. Precisamos focar a nossa atenção e aprendermos como lidar com os comportamentos que não queremos, na direção dos comportamentos que queremos, e vai dar certo. Esse é um dos problemas sexuais que, do meu ponto de vista técnico, são dos mais fáceis de serem resolvidos. Do ponto de vista de aprendizado,
é ainda buscarmos uma coisa que nem sabemos o que é. Ou seja, mais provavelmente, para quem me procura, para meus pacientes, seja uma circunstância percebida até difícil. Eu não sei para onde eu estou indo. Claro que não. A pessoa, o homem que tem esse problema, não conhece o caminho. Não conhece as sensações, não conhece as emoções. Ele precisa compreender passo a passo. E vai dar certo. Então, preste atenção. Vamos conversar mais sobre ejaculação inibida. A falta da ejaculação na relação sexual. Eu sou Oswaldo Rodrigues, do Instituto Paulista de Sexualidade, uma clínica de psicologia dedicada às questões de casais, de sexualidade, desde a década de 1990. Vamos trabalhar essas questões? Seja bem-vindo. Até mais.